Olá, eu sou o professor Misael Silva. Para mim é uma honra ter você aqui diante do nosso canal Examinar e Refletir, assistindo a mais um exame, mais uma reflexão. Quero lhe fazer um convite muito especial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado e notificada de novas reflexões que nós postamos toda terça, quinta e sábado. Eu gostaria também de fazer uma sugestão a você para que você possa compreender, né, o propósito, o objetivo do nosso canal, que está passando por exame e reflexão, a situação atual da Igreja Evangélica Brasileira, trazendo elementos para que você possa examinar e refletir se de fato estamos diante do mover do Espírito Santo ou do engano do Espírito do Anticristo. Eu sugiro que você possa ir lá no início do nosso canal, buscar o lançamento do canal, os seus propósitos, seus objetivos, os seus fundamentos, entender a sua linha de ensino, os seus subsídios, e há toda uma construção didático-pedagógica, né? A cada reflexão, há reflexões em que nós mostramos sintomas, efeitos colaterais do que está acontecendo na Igreja Evangélica Brasileira. Não são simples denúncias, não são simples informações, né, para causar efeitos, né, de propagação, né, como se nós fôssemos um canal de denúncia. Não é essa a ideia. É parte da estratégia do canal para mostrar elementos concretos de manifestação de sintomas que não pertencem ao agir do Espírito Santo, mas sim ao agir do Espírito do Anticristo. Então, tenha a paciência, né, e tenha a disciplina de poder estudar a proposta do canal, estudar cada vídeo, há toda uma conexão a cada vídeo, a cada reflexão, a cada mensagem, há toda uma construção com muita seriedade, com muita responsabilidade. Fica então o nosso convite para que você venha fazer parte desse processo de exame e reflexão do momento atual da Igreja Brasileira e também desse exame e reflexão de que nós podemos estar, né, diante de um mover de engano do Espírito de Anticristo na Igreja Evangélica atual brasileira. Eu já disse em outras reflexões, não basta falar em nome de Jesus, não basta dizer que está defendendo a verdade. Você precisa observar os frutos, como Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. E hoje nós traremos, né, mais uma reflexão e que nós vamos dividir em duas partes. Nós resolvemos fazer em duas partes, a segunda parte vai ficar para a próxima temporada, né? O tema é: em que pastores da atualidade são melhores do que Jesus Cristo? Então nós vamos fazer hoje a parte 1 e a parte 2 ficará para a próxima temporada. Fique até o final aí do nosso vídeo. Nós não vamos abrir vinheta hoje, nós vamos direto para a nossa reflexão e não perca a continuação dessa reflexão na próxima temporada. A gente sempre publica a agenda das reflexões das temporadas, então você vai ver lá quando é que virá a segunda parte da reflexão de hoje. Então vamos lá, prepara aí, fique até o final, né? Em que pastores da atualidade são melhores do que Jesus Cristo? Parte 1. A primeira passagem que nós queremos utilizar para este exame e reflexão é baseada em Mateus, capítulo 5, versículos 11 a 12. Nessa passagem está inserida no discurso do Sermão da Montanha. E trazendo por uma linguagem mais objetiva e direta, Jesus disse de certa forma que nós somos bem-aventurados diante das perseguições, das injúrias e das mentiras que pudessem surgir contra nós. Ele diz: alegrem-se quando os perseguirem, injuriarem e mentirem contra vocês. Até porque também em outro discurso Jesus disse: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Mas os pastores atuais, acho que Jesus, ele talvez tenha sido um pouco omisso na sua colocação. Acho que eles acham que Jesus foi um pouco, né, se fragilizou, né,
se mostrou assim um pouco fraco diante das injúrias, buscou uma zona de conforto, né? Quis evitar confrontação, né? Jesus também não tinha assim muitos recursos, né? Jesus não tinha assim uma banca de advogados renomados, mas os pastores atuais, não, os pastores atuais, eles possuem grandes advogados para ir aos tribunais, exigirem retratações, exigirem indenizações, que admitir que se minta contra mim, que me injuriem, que persigam. Que história é essa? Não, nós pastores hoje em dia temos uma outra condição. A gente entende lá a posição de Jesus, né? Jesus é um filho de carpinteiro, né? Andava com os pobres, vivia lá da ajuda de algumas mulheres da sociedade. Jesus não tinha, né, condição de pagar advogado. Então ele usou esse discurso aí, né? Vocês são bem-aventurados por serem perseguidos. Alegrem-se quando perseguirem vocês, judiarem, mentirem. É a alternativa que Jesus tinha. Mas pastores atuais, não. Pastores atuais têm grandes advogados e eles podem ir a tribunais, né? Eles têm uma situação, uma condição muito melhor do que a de Jesus. Segunda passagem, Lucas capítulo 21, versículos 3 a 4. Nessa passagem, a narrativa de Lucas fala da oferta da viúva. Jesus está observando o momento do ofertório. Jesus vê pessoas abastadas, ricas, trazendo as suas ofertas. E Jesus diz que a maior oferta dada ali naquele momento tinha sido de uma viúva que da sua pobreza ela deu tudo o que possuía. Mas Jesus assim vivia num contexto diferente do nosso. Jesus, quando foi para o céu, deixou somente cerca de 120 pessoas. Jesus não tinha assim tantas necessidades financeiras. Jesus, sim, a gente entende Jesus, né? É o que ele passava. E aí Jesus não profetizou prosperidade ou vitória financeira para a viúva. Jesus não profetizou, não determinou que a viúva desse um propósito para aquela semente, para que ela pudesse fazer uma boa semeadura, né? Jesus não fala que aquela viúva mudou de vida, que ela deixou de ser pobre, né? Mas a gente entende Jesus. Já os pastores atuais, eles gostam muito de usar essa passagem na hora do ofertório, né? Só que, como o contexto hoje, né, é diferente, né? Os pastores hoje têm uma visão maior do que a que Jesus tinha, né? Eles têm uma percepção mais profunda do que a percepção de Jesus. Então, quando eles usam essa passagem no ofertório, essa passagem ela é seguida de profetadas, de prosperidade e vitória financeira, né? As pessoas são orientadas a, na hora da semente, dar uma finalidade para a sua semente, para que possam tirar resultados financeiros a partir da sua oferta. Tadinha da viúva, né? De repente ela ficou pobre lá, mas hoje em dia não. Os crentes das nossas igrejas não. Quando eles ofertam, né? Se eles, ainda mais se eles derem tudo que eles tiverem, aí é que a colheita será mais abundante ainda. Jesus de repente deixou aquela viúva ficar pobre, mas os crentes de hoje em dia não vão ficar pobres se ofertarem tudo, não, porque nós pastores atuais, nós temos uma autoridade. O Espírito Santo nos deu uma autoridade que não deu para Jesus, né? Nós, assim, os pastores de hoje, eles são diferenciados. Outra passagem, Lucas capítulo 18, versículos 22 e 25. Nessa passagem, Jesus confronta e desqualifica a riqueza deste mundo. Um homem rico vem ter com Jesus, quer segui-lo, e Jesus estabelece uma condição. Você vai ter que pegar tudo que você tem, você vai ter que desfazer, vai ter que dar para os pobres. O homem fica meio abalado assim e rapa fora, né? Não quer seguir a Jesus, não quer abrir mão das suas riquezas. Aí na sequência, no versículo 25, Jesus vai dizer para os seus discípulos: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas, de novo, né? Jesus, falta um pouquinho de fé aí para Jesus, né? Em relação aos ricos, né? Jesus não...
também a gente entende, né? Jesus não precisava de construir grandes templos, fazer grandes estruturas, fazer grandes painéis de LED, né? Fazer igrejas padronizadas em diferentes cidades, de forma que quando uma pessoa vá de uma cidade para outra, ela consiga identificar a presença daquele empreendimento, daquele negócio. Ah, não, desculpa, empreendimento, negócio não. Daquela igreja, ela mantém sempre um padrão, né, de construção, de edificação, tipo McDonald's, Bob's, tipo Riachuelo, Renner, onde você vai, você identifica com facilidade, né, porque mantém sempre o mesmo padrão. E Jesus não tinha essa visão, né, de fazer igrejas, ele não precisava de tanto dinheiro para poder fazer, né, grandes empreendimentos. Jesus não tinha muito essa visão, essa preocupação. Ele até disse que nós faríamos maiores obras do que a que ele fez. Olha aí, olha a Bíblia aí. Olha a Bíblia confirmando aí que a gente ia fazer maiores obras do que Jesus falou. Então, se a gente vai fazer uma obra, a gente precisa de mais dinheiro. Então, Jesus não precisava se preocupar com dinheiro. Aí os pastores atuais, o que eles fazem diante do ofertório das pessoas, diante da devoção das pessoas, né, com as suas finanças? Eles prometem riquezas aos fiéis, né? E eles chegam até a proclamar, profetizar transferência de riqueza para os crentes. Jesus falou que é difícil entrar um rico no céu. Olha isso. Jesus falando que é difícil o rico entrar no céu. Não, hoje em dia a gente quer rico na igreja. Não, a gente tornou mais fácil o rico entrar no céu. Isso aí era uma dificuldade para Jesus. Mas para nós, hoje o Espírito Santo age muito mais. Hoje a presença de Deus é muito maior. Nós faremos maiores obras. Jesus não conseguia fazer o rico entrar no céu, mas a gente consegue. A gente está querendo que os crentes fiquem ricos, né? Porque nós, pastores atuais, nós somos melhores do que Jesus. Desculpa aí, Jesus, mas nós somos melhores. O que nós estamos falando aqui de certa forma irônica, e não podia ser diferente. Por que não podia ser diferente? Porque os pastores atuais, eles debocham de nós. Eles desvirtuam a palavra de Deus como se nós fôssemos ignorantes e não fôssemos capazes de perceber, né, aquilo que eles estão dizendo. Eles debocham do Evangelho de Cristo, eles ironizam as doutrinas de Cristo, eles falam em nome da verdade, em nome de Cristo, com práticas e ações que não correspondem à ação de Cristo. E o que é isso, pessoal? O que é isso, minha gente? Isso é espírito do anticristo. Só o espírito do anticristo para pegar a palavra de Deus e distorcê-la e colocá-la na contramão daquilo que o próprio Cristo fez, daquilo que o próprio Cristo teve como conduta. Não dá para que esses pastores possam ser melhores do que Jesus. Não dá para continuar tolerando essas práticas, essas atitudes. O professor Misael ironizou, mas esses pastores debocham da palavra de Deus, debocham de Cristo, debocham da sua conduta, debocham da sua verdade, com as atitudes que eles têm, com esses sofismas, com essas profetadas, com essas visagens, com essas mentiras de manipulação do povo de Deus, de manipulação da verdade do Evangelho. Compartilhe esse vídeo, divulgue. Vamos propagar o movimento de resistência ao espírito do anticristo que opera na igreja de forma sutil, de forma muito minuciosa, muito sorrateira. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus tenha misericórdia da igreja atual brasileira. Deus tenha misericórdia desses pastores que se colocam numa posição como se fossem melhores do que Jesus. Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus abençoe a minha família, a tua família. Cubra-me com as suas orações. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos propagar, inscreva-se aí no canal. Vamos juntar forças. É preciso que haja um movimento do povo de Deus contra a ação do espírito anticristo no meio da igreja brasileira. E espere, muitas outras revelações virão para que você possa examinar e refletir se estamos ou não estamos diante do mover do espírito do anticristo.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua confiança.